Olá, turma, dando continuidade aos vídeos sobre transformações lineares. Nessa exposição nós vamos falar sobre algumas das propriedades das transformações lineares e também dar algumas outras definições. Então, quando você tem uma transformação linear T de um espaço fatorial no espaço fatorial F, o objetivo aqui da gente definir a transformação linear foi associar elementos a elementos de E, elementos de F, de tal forma que a gente possa procurar a mesma estrutura entre os dois espaços vetoriais. Então é natural que o elemento neutro do espaço E, ele vá no elemento neutro do espaço F. Essa é uma das propriedades. E que o simétrico de um vetor, vai exatamente no simétrico da imagem desse vetor. Então essas são duas propriedades das transformações lineares que a gente vai mostrar agora rapidamente, tá? Então vamos chamar essa primeira propriedade aqui a propriedade 1, que o vetor nulo de um espaço vai no vetor nulo do outro espaço. E essa outra propriedade vamos chamar a propriedade 2, que o simétrico de um vetor vai no simétrico de sua imagem. Para verificar a primeira propriedade, nós vamos vou fazer um pouco diferente do que está no livro, tá? Então a gente quer mostrar que T aplicado ao vetor nulo do espaço E vai ser igual ao vetor nulo do espaço F. Para fazer isso, nós vamos reescrever T aplicado ao vetor nulo como sendo T aplicado ao escalar 0 vezes um vetor V qualquer aqui do espaço E. Porque a gente já viu que quando você multiplicar o escalar 0 por qualquer vetor do espaço, o resultado disso aqui é o vetor nulo. Mas pela uma das propriedades da transformação linear, nós podemos colocar aqui esse 0 para fora, e isso pode ser reescrito como 0 vezes a imagem do vetor V. Onde esse 0 aqui é o escalar 0. E a gente sabe que o escalar 0 vezes qualquer vetor tem como resultado o vetor nulo. Só que esse vetor nulo aqui, ele está no conjunto de chegada aqui, no contradomínio, no F. Então esse aqui é o vetor nulo, vou escrever um F aqui embaixo para dizer que é o vetor nulo de F. Pronto, então, está dizendo que a imagem do vetor nulo que está no conjunto E é exatamente o vetor nulo que está no subespaço F. Para mostrar a segunda propriedade, nós vamos usar a primeira. Nós queremos demonstrar que a aplicação T no simétrico de V, a gente quer mostrar isso aqui, a segunda condição. Que T aplicado ao simétrico de V é igual a menos T aplicado a V. Bem, você pode usar aqui que isso aqui é bem fácil, né? Porque quando você faz T aplicado a menos V, mais uma vez, isso pode ser escrito como sendo T aplicado a menos 1 vezes V, onde menos 1 representa o simétrico do elemento neutro do produto no corpo. E a gente pode colocar esse menos 1 aqui para fora da transformação linear, dá menos 1 que multiplica T aplicado a V. E agora, mais uma vez, o simétrico do elemento neutro do produto vezes um vetor qualquer é o simétrico desse vetor. Então, isso vai ser escrito como sendo menos T aplicado a V. Então, essas são duas propriedades que a gente pode utilizar. E essa primeira propriedade ela é interessante porque a gente vai nos ajudar a mostrar quando uma aplicação linear quando uma aplicação entre dois espaços é linear ou não. Porque para ser linear, o elemento neutro de um espaço tem que ir no elemento neutro do outro espaço. Se essa condição falhar, então já não pode ser mais transformação linear. Vamos mais alguns outros exemplos de transformações lineares. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é associar transformações lineares e ver o comportamento delas sobre as bases. Por exemplo, no R3,
A base canônica do R3 são os vetores que a gente chama de E1, E2, E3, ou I, né? Alguns preferem chamar de I, que é o vetor 1, 0, 0, o vetor E2, que a gente chama também de J, que é o vetor 0, 0, e o E3, que também é chamado de vetor K, tem coordenada 0, 0 e 1. Se eu souber, se eu tiver uma transformação linear T que vai do R3 em um espaço qualquer, que eu vou considerar aqui como sendo o R4. E eu sei qual é a imagem de cada um desses vetores da base do R3. Vamos supor que o vetor I tenha como imagem o vetor do R4 0, 0, 1, 2. O vetor J, que é 0, 1, 0, tenha como imagem o vetor nulo. Vou levar ele no vetor nulo. E o vetor K, nós vamos associar o vetor 1, 0, 1, 0. Ou seja, eu sei qual é a imagem, por uma aplicação linear, dos vetores de uma base. É possível determinar quem são a imagem para qualquer outro vetor, qual é a imagem para qualquer outro vetor do R3? Ou seja, conhecendo a imagem dos vetores da base, é possível determinar quem é T aplicado a um vetor qualquer aqui do R3, x, y, z. Dá para fazer descobrir qual é a imagem de um vetor qualquer? Bem, a gente sabe que qualquer que seja o vetor do R3, ele é uma combinação linear desses vetores I, J e K, o E1, E2 e E3. Então, nós podemos reescrever esse vetor x, y, z como sendo x vezes o primeiro vetor E1 ou I. Eu vou escrever agora I, J e K, que a gente não tem feito dessa maneira, para vocês também se acostumarem com essa notação. Mais Y vezes o vetor J, mais Z vezes o vetor K. Nós podemos escrever x, y, z dessa maneira. E agora, nós podemos, então, aplicar a transformação linear esse vetor x, y, z, substituindo aqui x, y, z por xi mais yj mais zk. E ao fazer isso, a gente pode usar a propriedade da transformação linear, que ela é distributiva, vamos chamar de como se fosse distributiva, tá? Com relação às parcelas. Ou seja, então, a aplicação linear no vetor x, y, z, na realidade é a aplicação linear nos vetores xi mais yj mais zk. E agora, a gente pode usar aqui a propriedade da transformação linear. A transformação linear, joga mais para cima, aplicada a xi mais yj mais zk. Você pode escrever com a soma das aplicações em cada uma dessas três parcelas aqui. Então, vai ser t aplicado a xi mais t aplicado a yj mais t aplicado a zk. Só que x, y, j e zk são escalares multiplicados por vetores, né? E lembrando que esse i representa o vetor 1, 0, 0, j, 0, 0 e k, 0, 0, 1. Então, eu posso colocar para fora esses escalares. Isso vai dar x que multiplica t em i mais y, veja a imagem de j por t, mais z, vezes a imagem de k por t. E como a gente sabe qual é a imagem dos vetores i, j e k por uma base, eu posso agora substituir aqui nessa expressão. Relembrando que o vetor 1, 0, 0 ia no 0, 0, 1, 2, o vetor j vai em 0, 0, 0 e o vetor k, que é o 0, 0, 1, tem como imagem 1, 0, 1, 0. Então, eu posso substituir aqui embaixo esses valores. Então, substituindo, nós vamos ter x vezes a imagem do vetor i, que era
0, 0, 1, 2, mais y vezes a imagem do vetor j. A imagem do vetor j era o vetor nulo. Então, eu posso escrever aqui 0, 0, 0, 0. Mais z vezes a imagem do vetor k. O vetor k tem como imagem o vetor 1, 0, 1, 0. E agora a gente pode, novamente, multiplicar aqui. X vezes 0 dá 0, y vezes 0 dá 0, z vezes 1 dá z. Então, vai dar z na primeira coordenada. Na segunda coordenada, x vezes 0 dá 0, y vezes 0 dá 0, z vezes 0 dá 0. Então, na segunda coordenada, a gente tem 0. Na terceira, x vezes 1 tem x. Aqui vai dar sempre 0 e z vezes 1 dá z. Então, vai dar x mais z. E na última coordenada, na quarta, 2x, aqui dá sempre 0, 0 vezes z, 0. Então, vai dar 2x. Ou seja, a gente conseguiu encontrar, para qualquer vetor de coordenadas x, y, z, quem é a imagem dele, desse vetor, desde que a gente conheça quem é a imagem dos vetores de uma base. Então, isso que a gente fez aqui, nesse caso particular, nós podemos generalizar, né? Se você sabe qual é a imagem dos vetores de uma base, então você sabe como calcular a transformação linear para qualquer que seja os vetores dessa base. Ou seja, se nós temos uma transformação linear T de um espaço E, num espaço F, e nós sabemos quem são as imagens dos vetores de uma base, vamos supor que uma base para F, colocar que uma base para E seja dada pelos vetores o 1, o 2, até o N. Ao dizer isso, estou dizendo que a dimensão do espaço é N. E eu sei quem é a imagem de cada um desses vetores. O 1 vai vir no vetor aqui, o 2 também, até o último deles, o N. Eu sei quem é a imagem desses vetores, que eu posso colocar quaisquer vetores. O que importa é sabendo quem é a imagem deles, de 1, 2, 1N, essa transformação linear está determinada. Né? Por exemplo, se o 1 vem aqui no vetor, vamos chamar de W1, o 2, W2 e o N em WN, então esses W1, W2 e WN são vetores aqui no contradomínio em F, então essa transformação linear ela está já bem definida. Para qualquer que seja o vetor no espaço E, nós temos como encontrar quem é a imagem desse vetor no espaço E. Por quê? Porque qualquer que seja vetor no espaço E, ele vai ser combinação linear dos vetores nessa base E, ou seja, então vamos supor na seguinte condição. Então, eu tenho aqui uma aplicação linear T de um espaço vetorial E no espaço vetorial F, e eu sei qual é a imagem dos vetores da base. Então, qualquer que seja o vetor aqui V pertencente ao espaço E, esse vetor não pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base. Esse V ele vai ser uma combinação linear dos vetores da base. A base aqui, relembrando, são os vetores o 1, o 2, o N. Então, esse vetor V ele é escrito de forma única, que é mais importante. Além de ser combinação linear dos vetores da base, mas é feito de forma única. Então, V vai ser escrito como sendo alfa1, o 1, até alfa n, o N. E esses escalares, alfa1, alfa2, alfa m, são únicos. São até chamadas coordenadas do vetor V na base ordenada o 1, o 2 e o N. Então, quem vai ser T aplicado ao vetor V? Será T aplicada a toda essa somatória aqui. Vai ser T aplicada a alfa1, o 1, mais alfa2, o 2, até alfa n, o N. Como a aplicação é linear, essa aplicação nessa soma de vetores
é a soma das imagens de cada um desses vetores. Então, isso vai ser t aplicada alfa 1, U1, mais t aplicada alfa 2, U2, e assim sucessivamente até t aplicada alfa n, UN. E agora, nós podemos colocar esses escalares todos para fora aqui, e você vai ter alfa 1 vezes t aplicado a U1, que a gente conhece, porque o 1 é um vetor da base, mais alfa 2 vezes t aplicado ao 2, que também é um vetor da base, e assim sucessivamente. Alfa n vezes t aplicado ao n. Ou seja, a gente conhece quem é a imagem de qualquer que seja o vetor V pertencente a esse espaço vetorial. Então, na verdade, isso é um teorema que diz o seguinte: se você tem uma aplicação linear, que foi exatamente o que a gente discutiu aqui, se nós temos uma aplicação linear, é um teorema do livro, tá bom? Diz o seguinte: se a aplicação linear T de E em F, E e F espaços vetoriais, e B como sendo uma base, o 1, o 2, o N, uma base de F, uma base, desculpa, de E, do domínio, então, e eu sei qual é a imagem de cada um desses vetores, digamos que T aplicado a cada um desses vetores aí, o I é um certo W, ou seja, eu conheço quem é a imagem desses vetores, então, nessas circunstâncias, nós não precisamos, nessa circunstância, nós já sabemos quem é T aplicado a V, é conhecido, para qualquer que seja o vetor V pertencente ao espaço vetorial E. Isso é uma coisa muito boa, porque na realidade o que está dizendo é que se você reconhece a imagem em apenas um conjunto finito de vetores, você conhece a imagem em qualquer vetor do espaço vetorial. Claro, esse conjunto finito tem que ser uma base, tá? Se for uma base finita, se tiver um espaço vetorial de dimensão finita. Se tiver dimensão infinita, não vai ter mais não tem mais como fazer isso. E na realidade, então, aproveitando esse teorema, nós podemos ainda dizer o seguinte, que nós agora podemos construir uma aplicação linear assim. Então, vamos supor que eu tenha uma correspondência entre vetores de uma base. Então, o teorema afirma isso e a gente demonstrou aqui em cima, tá bom? Se eu sei quem é a imagem dos vetores de uma base, eu sei quem é a imagem de qualquer vetor do espaço. Agora a gente quer fazer uma coisa um pouco mais construtiva. Ou seja, então, dados espaços vetoriais E e F, espaços vetoriais, e eu tenho uma base do espaço vetorial E, e nós queremos definir uma transformação linear da seguinte forma. Nós podemos associar para cada vetor da base um vetor do conjunto F. Então, vamos supor que a base seja formada pelos vetores o 1, o 2, o N. Então, eu tenho dois espaços vetoriais aqui, E e F, B uma base de E, e essa base é formada pelos vetores o 1, o 2 e o N. Nós já vimos antes que, se eu tiver uma transformação linear de E em F, e eu souber quem são as imagens desses vetores dessa base, a gente sabe quem é a imagem de qualquer vetor. Então, a gente pode pensar dessa maneira e definir uma única transformação linear do espaço vetorial E em F, definindo quem são as imagens desses vetores da base. Ou seja, eu posso corresponder a esses vetores da base vetores do espaço F. Ou seja, eu posso associar ao vetor U1, levar para um vetor W1, que está dentro de F, o vetor U2
W2 e assim sucessivamente, até o vetor UN associar um vetor WN. Ou seja, observe que a gente não está falando em transformação linear, não. Não é uma transformação linear. Eu tenho E e F, dois espaços vetoriais, uma base de E, que eu estou dizendo que tem N elementos, ou seja, é um espaço vetorial de dimensão N, e nós podemos corresponder a esses vetores da base, vetores W1, W2, Wn, que estão dentro do conjunto F. Aí agora, para essa correspondência, a gente sabe que se fosse uma transformação linear de E em F, com essas imagens aqui, todo vetor a transformar de E não já é conhecido quem é a imagem dele, escrevendo como a gente fez antes. Então, a gente pode então construir uma transformação linear. De que forma? Dado esses dois espaços E e F, dado uma base de E, que tem N elementos, nós simplesmente associamos a esses vetores dessa base vetores no conjunto chegado aqui no contradomínio F e definimos a transformação linear. De que forma? De forma que preserve a linearidade, ou seja, vamos definir da seguinte forma. Então, dado um vetor V qualquer, pertencente ao conjunto E, nós temos que definir quem é T aplicado a V. Mas a gente sabe que V ele é uma combinação linear dos vetores da base. Vai ser α1, o 1 mais α2, o 2, até αn, o n. Bem, para ser transformação linear, quando eu aplicasse T a V aqui, T em V, teria que ser a aplicação T em toda essa expressão aqui. Como a gente já viu antes, né, vai ser T aplicado essa soma de vetores. A gente pode quebrar aqui em colocar os alfa para fora. Então, vou fazer agora mais rápido. Vai dar α1 vezes T aplicado ao 1, mais α2 vezes T aplicado ao 2, até αn vezes T aplicado ao n. Então, como é que a gente vai definir essa transformação linear? Dessa maneira. Para cada vetor V, a imagem de V vai ser, como o V é escrito de forma única, né? Aqui é escrito de forma única dessa maneira. Então, T de V vai ser representado também por essa, vai ser igual a esse segundo membro aqui. Lembre que esses escalares α1, α2, αn são únicos. Ou seja, agora nós podemos criar muitas transformações lineares. Basta pegar os vetores de uma base, associar eles a vetores no contradomínio e usar essa definição aqui. Ó. Essa aplicação T definida dessa maneira, ela é realmente uma transformação linear. Fica como um exercício mostrado que ela é linear. Vai dar um bocado de conta aqui, não tem para que fazer. É um exercício mostrar que essa aplicação T definida dessa maneira, ou seja, a imagem de cada vetor, na realidade, vai ser uma combinação linear das imagens dos vetores da base. Essa aplicação aqui, ela é uma aplicação linear. Vamos fazer um exemplo para ilustrar como isso acontece. Na verdade, o primeiro exemplo que a gente fez já é uma aplicação desse tipo. Que a gente conhecia os vetores da base e depois disso nós encontramos quem ia ter aplicado a qualquer vetor. Vou fazer um exemplo de matriz, então, usando essa ideia. Então, eu quero encontrar uma aplicação, por exemplo, do R3 no conjunto das matrizes que tem 3 linhas e 2 colunas com entradas no conjunto dos números reais. Como encontrar uma aplicação linear definida nesse conjunto? Bem, então, como antes, a gente basta associar uma base do R3 vetores do conjunto de chegada. Então, vamos pegar aqui uns vetores, uma base do R3, é melhor trabalhar, que é a base canônica. Então, vamos lá. A gente pode associar o vetor E1, o vetor I, como sendo uma matriz aqui 3 por 2. Ou seja, tem 3 linhas e 2 colunas. O espaço aqui não foi muito boa ideia não, né? Para ser 3 linhas, vamos associar a matriz 0, 0, 1 e 1, 0.
Esse outro vetor, eu vou colocar aqui a matriz nula, para dar espaço, e o vetor 0, 0, 1, vamos associar a matriz em coordenadas 1, 1, 1, 0, 0, 1. Então, nós associamos a cada vetor da base vetores do contradomínio, e pelo que a gente discutiu antes, a gente pode definir uma transformação linear de tal forma que a imagem de qualquer vetor vai ser uma combinação linear de forma única, né, porque os escalares são únicos, como uma combinação linear das imagens desses três vetores. Ou seja, fui aqui passo a passo, T aplicada x, y, z, que é um vetor genérico do R3, ele vai ser igual a, como a gente fez antes, vai ser x vezes T aplicado ao vetor 1, 0, 0, mais y vezes T aplicado ao vetor 0, 1, 0, mais C vezes a imagem do vetor 0, 0, 1. E agora? Agora é só substituir os valores. Quem é T aplicado ao vetor 1, 0, 0? É a matriz 0, 1, 0, 0, 1, 1. Então, vai dar aqui a matriz 0, 1, 0, 0, 1, 1. Mais y vezes a imagem do vetor T, a imagem do vetor 0, 1, 0. O vetor 0, 1, 0 vai no vetor, a matriz nula. Então, aqui vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0, que é o elemento neutro desse espaço, né? São 3 linhas por 2 colunas. Mais Z vezes a imagem do vetor 0, 0, 1, que vai nessa matriz aqui. Tem a primeira coluna todas iguais a 1 e a segunda 0, 0, 1. Pronto. Nós sabemos que é descrito dessa forma. Então agora é só a gente fazer aqui as contas para escrever de uma forma mais natural envolvendo matriz. Vamos lá então. Vamos somar todos os elementos da primeira coluna, x vezes 0 dá 0, y vezes 0 dá 0, z vezes 1 dá z. Então o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna é z igual, é z. Agora para essa posição, x vezes 1 dá x, 0 e 0, então vai dar x. Aqui é sempre, a segunda parte ela é sempre nula, né? Então não vou nem mais fazer conta com ela. O primeiro elemento da segunda linha, x vezes 0 dá 0, c vezes 1 dá z, então vai dar c. Segundo elemento da segunda linha, 0, 0, 0 dá 0. E agora a última linha, x vezes 1 dá x, z vezes 1 dá z, x mais z dá x mais z. E por fim, x vezes 1 mais z vezes 1 dá x mais z também. Pronto, então nós encontramos quem é uma aplicação linear do R3 no conjunto das matrizes 3 por 2 quadrados reais. Fazemos isso de uma forma bem natural, que foi associar aos vetores de uma base a imagem deles. Associar aos vetores de uma base vetores no contradomínio, ou seja, que são as imagens deles. Então essa é uma outra forma de você construir, é outra forma de se construir transformações lineares. Tá bom, vou parar esse vídeo para não ficar muito longo. Na próxima vídeo a gente continua.